Dia. É, a gente está aqui, então, para um debate, né, pensado para a gente discutir a Seguridade Social, tendo como foco a política de assistência e da Previdência Social, que faz parte da construção eleitoral do PSOL aqui em São José, que tem como cabeça de chapa a Marina, né, para quem eu passo a palavra agora, para poder fazer a fala inicial. Oi, pessoal, tudo bom? Eu estava aqui organizando as minhas coisas, então não fui cumprimentando cada um que chegou, então queria começar por aí. Bom dia, todo mundo, agradecer aqui a presença, né, nessa manhã fria de sábado, para a gente estar discutindo um tema tão pertinente que é a questão da Seguridade Social, né? A construção dessa plataforma, a São José que Queremos, é a construção de um programa eleitoral, mas a ideia é fazer um processo muito mais amplo do que simplesmente um processo eleitoral. A ideia é a gente discutir realmente as demandas e as necessidades da nossa cidade, né, de baixo para cima. Então, a gente sempre tem pessoas com muita potência na mesa, com muito domínio sobre o tema, mas eu sempre reforço que o principal dessas reuniões que tem acontecido são a participação do conjunto, né? São as falas, são o pessoal que traz aí a sua realidade, as suas demandas, como eu disse, do dia a dia. Então, quero muito agradecer, a gente já está aqui com 20 pessoas agora, e acho que ainda tem gente entrando aí devagarzinho. A gente já teve, né? A gente começou com o tema de trabalho e renda, passamos pela cultura, saúde, e hoje a gente está aqui na Seguridade Social. Todos os temas que a gente discutiu, a gente teve que passar, em alguma medida, pelo momento no Brasil, né? Por uma disputa que a gente está vendo na sociedade, que não começou de hoje, já faz alguns anos, né? E teve aí, acho que o principal momento é a eleição, né, do Bolsonaro à Previdência, que é uma disputa ideológica da extrema-direita, né? E que é um que visa precarizar os direitos trabalhistas, né? Precarizar o Estado como um todo. Né? E um Estado mais fraco é um Estado menos presente na vida das pessoas. Né? E para quem mais precisa, isso tem um impacto muito negativo. Então, partindo diretamente para o tema de hoje, que é a Seguridade Social, eu acho que essa discussão que eu disse que permeia todos os pontos que a gente vem discutindo até agora ganha uma importância maior ainda, né? Porque a Seguridade Social é justamente, né? Eu estava conversando aqui com o pessoal, é um tripé em que tem saúde, previdência e assistência social para a população. E aí eu não preciso discorrer muito, acho que a gente tem uma ideia de quem são as pessoas que precisam mais disso, né? Então, a gente vê um projeto ideológico sendo implementado pelo Estado, que visa enxugar o Estado de várias formas, né? Então, como eu disse, é capitalizado muitas vezes pela direita. Então, até mesmo questões ideológicas, como o fechamento do Congresso, né, que a gente sabe que é um ataque democrático, utilizado um discurso, muitas vezes, financeiro. Mas gasta muito aqui, gasta muito ali. As privatizações do ponham agora que uma greve dessa categoria muito forte, existe a intenção de privatizar esses serviços, né? O Correio ele leva as coisas para as pontas mais distantes do nosso país, mas essa greve mostrou para a gente que aquele discurso, muitas vezes, estereotipado, né? De que servidor público não gosta de trabalhar, é privilegiado, ganha muito, caiu por terra, né? Os caras ganham aí uma base de R$ 1.900, tem, enfim, uma jornada super difícil. Tem vários outros exemplos, né? Eu trabalho na Embraer, a intenção de venda dessa empresa para a Boeing, né? Uma submissão absoluta ao imperialismo norte-americano. No final não deu certo porque eles mesmos não quiseram, né? Mas também projeto de terceirização e privatização como um todo, né? Na discussão de saúde, a gente estava vendo a realidade da saúde municipal. A gente já tem um hospital terceirizado, vários pronto-socorro, e agora eles aproveitaram a pandemia para terceirizar até a unidade básica de saúde. Ou seja, é uma lógica de tentar ganhar lucro até mesmo nesse aspecto. E a saúde que também compõe esse tripé da Seguridade Social.
A gente viu uma disputa muito grande que veio desde o governo Temer, com uma greve geral em relação à reforma da Previdência, né? A Previdência, ela é um dos maiores de renda da nossa sociedade, né? A pessoa que trabalhou uma vida inteira ter algum tipo de descanso no final da vida, né? E foi aprovada uma reforma que, na prática, impede a maioria da população de se aposentar, né? Enfim, não é o centro aqui eu ficar falando sobre a reforma da Previdência em si, mas foi algo que a gente discutiu nos últimos anos e que eu acho que tem reflexo para a gente entender exatamente qual que é a intenção do governo. E na esfera municipal, depois aí as pessoas estão na mesa, vão dizer com muita propriedade qual que é a realidade aqui. É um processo de precarização também muito forte, tanto dos profissionais quanto dos serviços aqui presentes, né? Então, se por um lado, ao mesmo tempo que a gente vê esse discurso de que é necessário enxugar o Estado, por um lado, para aplicar reformas absolutamente reacionárias, a gente vê o governo ajudando via BNDES, né? Dando dinheiro diretamente para as grandes empresas, principalmente no momento de crise, alegando que elas precisam. Agora, quem realmente mais precisa, que são as pessoas em situação de rua, são as pessoas em situação de violência, né? São as mulheres que sofrem violência doméstica, a gente provavelmente vai ouvir relatos aqui, uma rota crítica que, na verdade, impede que essas pessoas superem essa situação, né? Não existe um projeto de integração dos projetos, então são auxílios pontuais e que tem uma dificuldade muito grande, como eu disse, de fazer com que essas pessoas de fato superem essa condição degradante que vivem em muitos momentos, né? Então, hoje a discussão da Seguridade Social ela é uma discussão importante, porque tem a ver com uma disputa que a gente vai fazer. E aí eu falo sempre das eleições, porque a eleição é um momento privilegiado para a gente fazer disputa política na sociedade. A gente precisa fazer uma discussão com o conjunto da população, para a gente falar da importância de a gente fortalecer um Estado, para que a gente tenha um Estado forte e presente na vida daqueles que mais precisam, e não na vida das grandes empresas, né? Todo o discurso de liberalismo, de falar que, enfim, a gente viu cair por terra também com a pandemia. O que seria, a gente já está vendo, o absurdo que a gente está vivendo, mesmo com o SUS. Imagina se a gente estivesse passando por esse processo de pandemia sem o SUS, né? Então, também tem, se por um lado a gente defende o fortalecimento do SUS, a gente defende também o fortalecimento do SUAS, que é o Sistema Único das Assistentes Sociais, né? E uma integração dessas políticas. Então, quero encerrar com isso, eu vou passar aqui a palavra para as meninas, que eu acho que vão trazer de forma mais detalhada um pouco dessa realidade que eu busquei dar um panorama geral para a gente, enfim, aquecer um pouquinho aí a nossa conversa. Agora a gente vai ter a fala da Poliana, depois da Tamires e da Kátia. A Poliana é diretora do SINSPREV, que é Sindicato dos Servidores da Previdência, e é assistente social. Acho que daí a própria pessoa se apresenta também, né? Acho que a gente se apresenta. A Seguridade Social é um tema muito amplo, né? É impossível a gente esgotar o assunto. De construção e de desconstrução. A Marina colocou muito bem, a Seguridade é um conjunto de políticas públicas que a gente chama de tripé da Seguridade Social. É composto pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. São direitos dos trabalhadores. É uma conquista histórica da classe trabalhadora na Constituição Federal de 88 e desde os anos 90 ela vem sofrendo ataques de desmonte, de precarização, a não realização de concursos públicos para sucatear ainda mais as políticas e justificar as privatizações. A Marina colocou muito bem, existe uma disputa de dois projetos. De um lado, os representantes do sistema capitalista, um projeto neoliberal, e de outro, o projeto da classe trabalhadora. E o projeto neoliberal, ele disputa, desde a década de 90, o fundo público da Seguridade para investir no pagamento da dívida pública, uma dívida que nunca foi auditada, né? A gente precisa defender também a auditoria da dívida pública.
E esse projeto neoliberal, ele visa isso, privatizar os direitos sociais, entregar na mão do mercado, tratar o que é direito como mercadoria. E a gente precisa lembrar que no nosso país está em vigor a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos nas políticas públicas pelos próximos 20 anos, que é conhecida como a PEC da morte. A Seguridade Social, ela deveria ser um sistema de proteção social. A gente não vai conseguir detalhar aqui como era antes da Constituição Federal, com a Seguridade lá, como políticas públicas, né, compondo todas essas políticas públicas antes da Constituição, mas a Constituição ela trouxe importantes avanços aí na ampliação de acessos. Então, e como políticas públicas que são responsabilidade do Estado e não filantropia. A partir da Constituição, a gente tem alguns avanços, como a construção do SUS como direito de todos, a Previdência Social, naquela época, ampliou o acesso a alguns grupos de trabalhadores e hoje é operacionalizada pelo INSS. E na assistência social, a Kátia vai falar no final, mais detalhadamente dela, mas ela também tem um sistema que é o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, e nesse Sistema Único de Assistência Social tem os trabalhadores do SUAS, né? Então tem psicólogos, tem assistentes sociais, a gente tem um contexto que é o contexto do sistema capitalista. Nesse sistema, dois elementos eles são muito centrais, que é o direito ao trabalho e o direito à proteção na velhice. E são elementos importantes para a gente pensar. Ter trabalho ou não ter trabalho pode definir ter o acesso ou não ter o acesso aos direitos. Então, de forma muito simplista, dando exemplos relacionados à questão da assistência social e da previdência social em situações de risco, quando o trabalhador não pode mais trabalhar, né? Adoecimento, acidente, sofreu uma cirurgia, ele trabalha protegido, pagando o INSS, ele vai buscar o INSS. Quem trabalha desprotegido vai acabar tendo acesso aí na assistência social. A mulher trabalhadora que trabalha e paga INSS, quando ela engravida tem o bebê, ela vai buscar a proteção do salário maternidade no INSS. A mulher que trabalha, mas ela não consegue pagar o INSS, ela vai acabar indo para assistência social, para outros benefícios, o auxílio natalidade, o Bolsa Família, assim como o idoso, né, 65 anos, conseguiu pagar o INSS, vai para a Previdência Social. Não conseguiu pagar, vai para a assistência social. E é o trabalho que define os direitos ou os não direitos. E a gente precisa pensar como que está o acesso ao trabalho hoje no nosso país. A gente tem aí uma crise que é social, é econômica, é política e sanitária. O desemprego só aumenta. Então, que trabalho protegido a gente tem hoje para a classe trabalhadora? A reforma trabalhista precarizou ainda mais as relações de trabalho, os pequenos empresários estão falindo, tem layoff em empresas grandes na nossa cidade acontecendo, tem a realidade dos trabalhadores do Uber e dos que trabalham como entregadores, né? Isso relacionados à assistência, à previdência, pensando um pouco na questão do trabalho, e logo indo para a saúde também. Ano passado teve uma Conferência Nacional da Saúde, e eu achei muito vital a discussão que foi feita. O que está em disputa é como vivemos e como morremos, quem vive e quem morre. É uma disputa entre a vida e a morte. Quando a gente fala em saúde pública, a gente não está falando só de saúde, né? Mas a gente está falando do acesso ou não acesso aos outros direitos também, que afetam a saúde das pessoas. A gente fala da falta de alimentação, de moradia, de saneamento básico, de educação, de esporte, de transporte público, de cultura, de lazer. São todas determinantes sociais que podem também afetar a saúde das pessoas. Não existe uma caixinha fechada que a gente trata a previdência social, a assistência social e a saúde à parte, mas as condições sociais interferem muito na saúde e na vida das pessoas e vai rebater lá nas políticas públicas, no SUS, na previdência social e também na assistência social.
Quando a gente fala, então, de seguridade, nós estamos falando de tudo isso, né? O acesso à saúde não deveria ser só paliativa, mas de promoção à saúde, de prevenção de situações de adoecimento. E como se promove a saúde num país em que não existe qualidade de vida, as pessoas vivem em péssimas condições de vida, sem renda para garantir o mínimo da sua sobrevivência. A gente teve aí, né, a reforma da Previdência, a Marina colocou, que dificulta ainda mais a proteção das pessoas. E na velhice, na cidade, a gente tem a população envelhecendo. E que política existe para essas pessoas? Elas vão conseguir se aposentar? Como que se envelhece nesse país? Sem proteção da saúde, da Previdência e com a insuficiência da assistência social. E eu fiquei pensando, ao invés de detalhar a legislação de cada uma dessas políticas e de mostrar, né, mais a fundo, tecnicamente, como elas funcionam, eu fiquei pensando em como dar exemplos de como as pessoas, elas não buscam isoladamente cada uma das políticas, elas não são atendidas por uma ou por outra política. E eu separei alguns exemplos de situações. E mesmo elas sendo atendidas pelas políticas, não significa que elas vão ter proteção social. As pessoas chegam nas políticas públicas, lá no INSS, no postinho de saúde, lá na assistência social, que é no CRAS, por exemplo, ou no CREAS, a Kátia vai falar bem disso. Elas chegam com necessidades concretas. É a falta de comida na mesa, é o despejo acontecendo, é a situação de violência. E a mesma pessoa passa por todas essas políticas e não tem garantida com dignidade a proteção social. E de forma muito simples, e até sem termos técnicos nem nada, para a gente tentar entender. Uma mulher trabalhadora que faz bicos, é sobrecarregada ali nos cuidados da família, cuidado das crianças, ela sofre um acidente, adoece, não pode trabalhar. Ela vai para o SUS, ela foi atendida no SUS, consegue um atestado médico e vai para o INSS. A perícia, às vezes, entende que ela está incapaz para trabalhar, existe um fato concreto ali que geraria o direito ao auxílio-doença, mas ela não conseguiu trabalhar protegido e pagar o INSS. Então, ela não vai ter proteção da Previdência Social, mesmo sendo uma trabalhadora. E como que fica? Para cuidar das crianças, colocar comida na mesa, comprar o gás até para cozinhar, porque às vezes você conseguiu uma cesta básica, mas você não tem o gás para cozinhar. Tem gente usando forno de lenha aqui na nossa cidade. A gente conhece todos os dias os profissionais que estão aqui atendendo essa população na linha de frente em cada uma dessas políticas, ouve essas histórias todos os dias. Essas crianças, elas vão entrar em desespero por ver a situação dessa mãe e elas vão acabar indo para a rua, para trabalhar, e vão cair no trabalho infantil e, de novo, elas voltam para a assistência social por causa do trabalho infantil. E muitas das vezes, né, vai ter a intervenção do conselho tutelar, vai estar indo para o atendimento multiprofissional com psicólogo, com assistente social no CREAS, vai ter acesso a um benefício de erradicação de trabalho infantil, mas não promove, de fato, a proteção. E mesmo pagando INSS, ainda não se consegue benefícios na Previdência, né? O trabalhador... Eu conheci um caso essa semana. São casos muito, muito reais da dor da vida das pessoas. Um trabalhador ficou desempregado certo tempo, voltou a trabalhar, está trabalhando 4 meses, pagou ali 4 meses de INSS e não conseguiu o benefício, porque existe regra de carência na Previdência Social. Então, a perícia entendeu que existe uma incapacidade para o trabalho, mas o sistema nega o benefício. E nega porque não tem os pagamentos mínimos. Eu poderia dar uma série de outros exemplos. Está acontecendo em meio à pandemia, corte de pensões por morte. Eu conheci essa semana uma mulher, né, que procurou para conversar. Por que cortou a minha pensão? Cortou a pensão, gente, porque antes da reforma da Previdência teve uma medida provisória 664 que definiu, em alguns casos, pagamento só de 4 meses da pensão.
tem que se provar uma série de coisas da vida para se ter acesso à pensão, e ainda ela teve só por 4 meses. E ela não é mais vitalícia, né? Então, a pessoa conseguiu a pensão por morte, está ali no meio da dor, do luto, em meio a uma pandemia, e tem pensão sendo cortada. Por quê? Porque as regras da Previdência mudam o tempo todo, a gente já passou por uma série de reformas. E já concluindo, para a gente poder abrir o debate, as famílias passam por isso todos os dias aqui na nossa cidade, o abandono do Estado das suas responsabilidades. Na pandemia, isso se agrava mais. Existe uma política nacional do governo Bolsonaro de priorizar o mercado versus a Seguridade Social, e a política do PSDB aqui também é uma política neoliberal, também reflete na nossa cidade essa política neoliberal que não prioriza a Seguridade Social. Foi uma conquista na Constituição, sim, mas ela precisa de uma série de avanços da classe trabalhadora, tanto na luta geral da classe trabalhadora, como na defesa do miúdo, das pequenas coisas aqui na nossa cidade que impactam no acesso aos direitos das vidas das pessoas. Tem muitos programas sociais, a gente tem muitos programas sociais, mas que não tornam de fato as pessoas cidadãs com pleno acesso de direitos. Mas muitas das vezes são programas de transferência de renda para tornar essas pessoas melhores consumidoras, né? Então, melhores consumidoras para o sistema capitalista. Elas recebem aquilo que já é tão pouco e ainda para ter que pagar todos os demais acessos que deveriam ser garantidos e garantidos com dignidade. É isso, assim, para a gente começar. Eu agradeço muito, gente, né, por poder participar, e a gente vai trocando mais aí no debate. Desculpa de novo aí pelo transtorno no começo. Imagina, Poliana, muito obrigada pela sua fala, foi muito importante. Agora a gente vai passar a fala para Tamires Arantes, que é assistente social e coordenadora do coletivo Juntas. Oi, pessoal, bom dia. Antes de começar, na verdade, eu só queria ver aqui, a Patrícia que está controlando as autorizações para entrar na chamada, porque tem, a Michelle disse que pediu autorização. Já está liberado, Tamires. Ah, beleza, então. Bom, gente, bom dia, né? Como a Ana aí me apresentou, eu sou Tamires Arantes, eu sou aqui também do Diretório Municipal do PSOL em São José dos Campos, também da Executiva do PSOL. E aí que esse debate aqui, né, então, para a gente debater alguns parâmetros e eixos para a construção de programa eleitoral encabeçado pela Marina, né? Então, acho que só saudar aí todo mundo que está participando para a gente fazer esse debate. Bom, acho que a Poliana deu uma grande introdução sobre o que é a política de seguridade social, e a Marina, no começo, na abertura, um pouco falou também a estratégia de desmonte do governo Bolsonaro da própria seguridade social, né? Então, a gente vive esse momento onde a perspectiva do Bolsonaro, não só por ser, né, ter as suas características fascistas, genocida, e ser um grande inimigo de fato do povo e tudo o que é de fato popular e de tudo que é conquista dos trabalhadores e dos movimentos, ele é um agente, né, do capital financeiro, ele é um agente do capital que está agora, nesse momento de crise econômica, vendo por onde se reestruturar, por onde voltar a acumular, e nessa que os serviços públicos, em geral, começam a ser desmontados. Então, a Previdência, a reforma da Previdência foi o primeiro grande ataque sério nesse sentido, né, de colaborar para uma capitulação dessa agenda neoliberal, né, de uma intensificação dessa agenda no país, e agora a própria Seguridade Social como um todo, né. Na pandemia, acho que a saúde, que já foi feito um debate, é algo que na consciência das pessoas, o SUS, ele é mais difícil de ser atacado, vamos dizer assim, é mais difícil que ganhe peso a questão da privatização do SUS, até pelo papel que está cumprindo agora no combate à pandemia, mas que não deixa de ser uma perspectiva nesse sentido. Assistência social da mesma forma, né? Até existe uma ofensiva aí, não só da privatização, mas uma combinação de privatização com um avanço do terceiro setor, muito dominado pelas religiões, né?
de assegurar, de garantir, então, a questão do serviço de atendimento da assistência social, combinando isso com uma iniciativa privada. Então, existem espécies de empresas religiosas que estão também disputando o domínio desse setor, né? Estão mercantilizando com uma ideologia religiosa, enfim, a questão da assistência social, né? Isso é algo que começa a aparecer em algumas questões. Mas para resgatar um pouco o que foi a política de assistência, a Kátia vai falar também, né? Para aqueles que não conhecem, o SUAS, ele passa a ser estruturado, na verdade, a política de assistência social, ela começa a ser normatizada em 2004, no governo Lula, né? Em 2005, a estruturação do SUAS ganha mais força nos municípios, né? Então, a gente ainda está em construção dessa política, a política de assistência social, ela é muito nova, e durante esses anos todos, teve como o carro-chefe, né, a transferência de renda através do programa que a gente conhece, que é o Bolsa Família. Então, esse foi o grande carro-chefe dos últimos governos e da política de assistência social. Digo isso porque eu acho que isso é tanto uma necessidade que depois, agora, a gente está sentindo com a questão da renda emergencial e qual é o peso disso também político na questão da sobrevivência da renda das famílias, mas também porque a política de assistência social ela tem que ser entendida como uma coisa mais ampla do que apenas a transferência de renda, né? Então, ali vão desembocar nos CRAs e nos CREAs os casos de toda falta e ausência de Estado, né? Então, toda falta e ausência de política pública de atendimento dos direitos para essa população. É onde a gente vê as diversas expressões, né, da violência doméstica, da violência infantil, da falta né, da própria renda, né, da questão muitas vezes do passe escolar, enfim, diversas questões que entram. A gente fala que quando chega alguma demanda pelo CRAS, ele não chega sozinho, ela chega com uma série de outras coisas, né? Então, muitas vezes, aquela família não é que ela está só sem o serviço de assistência, a violência doméstica, que muitas vezes é o que ela vem colocar para assistente social, é uma das expressões de toda a problemática que a família está inserida, e que daí tem a ver com as outras políticas, e por isso que a Seguridade Social ela tem que necessariamente ser um projeto integrado, né, de políticas que se conversam para poder garantir, de fato, a sobrevivência das pessoas, né, dessas famílias. No Brasil, né, eu acho que não é pouca coisa a gente avaliar primeiro no contexto geral, né, existem milhares de famílias cadastradas no Bolsa Família, né, são pelo último levantamento, 14.028 famílias receberam Bolsa Família. Eu digo isso porque acho que isso é um dado demonstrativo do tamanho da miséria no país, né, porque quem está recebendo o Bolsa Família não são as famílias, são aquelas que são classificadas pelo MDS, né, que não é mais MDS, mas que é pelo Ministério, o antigo Ministério do Desenvolvimento Social, como a gente fome, como na condição de miséria. Então, se você for pegar em números, uma quantidade de famílias na miséria muito grande. Para além desse dado, né, quem trabalha na assistência consegue acompanhar também e ver que é muito difícil que uma família saia do atendimento da assistência social. Então, passam gerações e gerações sendo muitas vezes atendidas por esse sistema de assistência, ou seja, se não tiver uma política forte de atendimento, né, dos serviços de assistência social, a gente está falando de milhares de famílias, de milhões de famílias que vão ficar desamparadas nesse momento, né? Então, estou colocando aqui um pouco o cenário da gravidade que é o ataque tanto do congelamento, né, do teto de gastos, que também vai implicar nas políticas de assistência, mas também no que tem que ser o eixo, né, da atuação, para que tem que ser voltada a política de assistência social nesse momento, né? E é uma disputa política também que a gente faz, né? Então, não só na questão do combate à miséria, e aí a gente está falando de fazer política para mulheres, para negritude, para pessoas que, né, quando a gente discute a pobreza, a gente está falando também de gênero e de raça. Então,
não é só para combater a desigualdade social, né, não é com nenhuma crença também de que a gente vai, pela política de assistência social também, de fato, emancipar essas famílias, mas ela é o necessário para que elas sobrevivam. E tendo em vista que o projeto, tanto de Felício, quanto do Dória, quanto do Bolsonaro, é resolver a questão social como um caso de polícia, né, e por isso a violência policial também passa a ser a métrica que eles têm para poder resolver os problemas, os conflitos sociais, a nossa resposta tem que ser mais assistência social, né? Então, temos que cobrar que não só os CRAS estejam garantindo, tendo funcionamento, fazendo atendimento, mas também os próprios concursos. Eu sei que isso, nessa altura do momento, é uma batalha muito difícil, né? Porque a privatização é a tendência, né? O sucateamento e acabar com o funcionalismo público no geral. Mas a nossa resposta tem que ser de fortalecer esse instrumento que é o SUAS, de fortalecer as unidades de base que são os CRAS e os CREAs. Né? Então, no quesito de, até falando aqui de São José dos Campos, né, tem em 2010 um concurso que até agora está emperrado, que ainda não foi chamado as pessoas que foram, que passaram nesse concurso. Existe todo um obscurantismo aí em torno do concurso que até hoje não está transparente porque que não chamaram as pessoas. O próprio processo de precarização do trabalho das assistentes sociais, que bebem dessa precarização, né, dos contratos de flexibilização, que agora são mais flexibilizados, isso também tem se transparecido na categoria. Então, o debate sobre a forma de contratação também é algo que é necessário da gente conversar, né, no quesito da assistência. E a própria disputa, né, disso enquanto uma ferramenta política necessária de ser pautada pela própria esquerda. Né. O Bolsonaro, inclusive, tem percebido o quanto que o auxílio emergencial tem melhorado um pouco a sua popularidade em algumas partes do país, e esse debate passa a ser, então, até um conflito, né, entre Bolsonaro e Paulo Guedes, porque vem a necessidade de se colar cada vez mais numa camada popular, e o auxílio emergencial pode ser, ou uma outra proposta, que eles estão chamando de Renda Brasil, uma saída política também para isso, né, para poder se enraizar nas camadas mais populares. Então, eu digo isso porque eu acho que a esquerda precisa também, né, na voz da Marina, vocalizar que nós somos os primeiros a defender, inclusive, que as pessoas tenham acesso a uma renda permanente, né? Inclusive o PSOL faz essa defesa nacionalmente de uma renda básica permanente e dessa disputa do fundo do orçamento mesmo, né? Que acho que daí não é só a nível nacional, mas também aqui regionalmente, né? No município, é necessário dar essas batalhas para que a gente consiga, de fato, garantir a sobrevivência das famílias durante essa pandemia que estão desesperadas, pensando como sobreviver diante de toda a crise econômica e tudo mais. Aqui é para eu encerrar, amiga? 5 minutos eu ainda tenho? Isso, amiga, você ainda tem 5 minutos. Na verdade, 4 agora. É que quando você falou 2 minutos, eu achei que era para encerrar, eu estava aqui correndo. Mas para falar melhor um pouco da questão do Bolsonaro, né, e dessa disputa política através do auxílio emergencial. Não é uma análise fatalista, no sentido de dizer que o bolsonarismo vai se colar pelas vias do auxílio emergencial e que as coisas estão perdidas, né? Mas existe um crescimento da sua popularidade dentro desses setores, né? Especificamente no Norte, no Nordeste, onde a pesquisa de popularidade dele cresceu um pouco, que são as famílias que melhoraram de renda, né, a partir do recebimento do auxílio emergencial, que são R$600. Então, quando uma pessoa passa a ganhar R$600 e ela melhora de vida, isso é um indicativo do quanto existe de grau de miséria e de pobreza, né, no país. E usou disso, e isso se colando na imagem do Bolsonaro, ela se torna um risco no sentido de fazer da pobreza, né, e fazer da necessidade das pessoas de sobrevivência um projeto de alternativa política, né? E eu acho que é isso que o Bolsonaro vem disputando. E tem todo um conflito com o Paulo Guedes nesse sentido, porque o Paulo Guedes
acha que isso é demais, enfim, que não dá para ter renda permanente, mas até quando o Bolsonaro também vai conseguir sustentar com 37% de aprovação, né, de Ibope. Então, eu digo isso porque o bolsonarismo também vai ser um reflexo da disputa nos municípios, nesse debate eleitoral de 2020, e acho que a renda permanente tem que ser um pouco o carro-chefe, né, da nossa política de assistência, que dialogue tanto com as famílias e as pessoas que são hoje atendidas pelo SUAS e pela política de assistência social, mas também para se estendendo para outros setores, né? No debate de cultura também tinha falado um pouco sobre isso. Os artistas na cidade vivem de edital, né? Se você não tem a garantia de ter um edital, um processo seletivo, você também não tem uma renda fixa, você não tem como sobreviver. Então, é uma condição de muitas pessoas que têm que viver dessa inconstância de uma renda, né? Que tem que viver de uma inconstância de saber se vai ter dinheiro no dia seguinte ou não. Então, a renda permanente, ela é, inclusive, para além do público apenas da assistência, ela tem que ter, de fato, um caráter permanente para que as pessoas possam ter o mínimo para sobreviver. Enfim, falei de uma forma aqui um pouco confusa, me confundi ali no horário, mas eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Usar da assistência até no sentido da defesa mais científica, né? Porque, ao contrário do que muitos gostam de vender, a assistência social, ela não é uma caridade, ela é parte de uma conquista, ela é parte de um direito, né, garantido aí pela Constituição, e ela é também uma ciência. E é por isso que é importante que assistentes sociais, que psicólogos, que profissionais estejam gerindo, né, esses serviços, estejam na atuação desses serviços, porque existe uma ciência por detrás dessa atuação, né? Se a gente deixa isso para caridade, para as ações religiosas e nada contra a religião, isso tende a perder o seu elemento profissional, né? Isso tende a perder o seu caráter científico, e estando num cenário desse de obscurantismo, de negacionismo, muito ventilado, é importante a gente dizer também, né, que a ciência, que a assistência social, na verdade, ela tem um caráter científico e da conquista do direito, né, desse ponto de vista. Então, acho que era isso que eu queria falar por enquanto, depois posso voltar falando um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Tamires, muito obrigada pela sua fala, foi ótimo. Agora a gente tem a Kátia Deola, que é assistente social e ex-coordenadora do CRES São Paulo, São José. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer aqui o convite feito, né, pelo PSOL, e dizer que é com alegria que eu estou aqui podendo contribuir com essa construção coletiva, né, dessa proposta de governo da Marina. Eu parto, né, qual que é meu chão? Né? O meu chão é 30 anos de serviço social, 24 anos de Vale do Paraíba na política pública de assistência social. Então, eu vou me dedicar a falar um pouco por dentro da política, o que eu percebo ser necessário da relação com os usuários, tá bom? Eu não vou fazer essa discussão do pano de fundo, que é real, que é objetivo, que a Poliana e que a Tamires colocaram, né? Eu concordo com o que elas falaram, mas eu acho que, enquanto proposta de governo, uma das principais decisões e discussões que precisa ser feita é que qual é a política pública de assistência social que se quer implementar no município? É a estatal ou é a terceirizada? Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita e precisa de resposta. E a partir da resposta é que a gente vai conseguir construir novos caminhos, né? Eu percebo que em São José dos Campos, nos últimos 15 anos, né, as gestões que entraram e que passaram por aqui trabalharam com a perspectiva de terceirização, né, e isso significa, né, uma forma de desenvolver a política pública. Né? Então, eu aqui coloco, né, para essa proposta de governo que está sendo construída, essa discussão, qual caminho perseguir?
E diante da resposta, que eu acredito que seja a política pública estatal, se faz necessário uma análise minuciosa dos recursos humanos existentes hoje. Tá? Por que eu digo isso? Quando eu entrei para trabalhar na secretaria, nós éramos em aproximadamente 80 assistentes sociais concursadas e estatutárias trabalhando. A última vez que eu consultei o site da Transparência da Cidade, nós temos hoje no município 34 assistentes sociais estatutárias. Dessas 34, 19 estão na secretaria que desenvolve a política pública de assistência social no município. O restante dos trabalhadores do RH, assistentes sociais, são todos oriundos de convênios, né? Então, assim, essa é uma conversa que precisa ser dada claramente, porque ela impacta na qualidade dos serviços, no que é oferecido para a população, né? Essa é uma primeira coisa. Então, a necessidade desse estudo minucioso do RH existente para poder pensar, né, o que fazer, né? A política pública de assistência, ela tem como seu principal condutor o SUAS, né, que a Tamires colocou aqui, né? Mas no estado de São Paulo, desde o início da sua construção do SUAS no país, o estado de São Paulo ele sempre foi muito resistente a verdadeiramente construir o SUAS, né? Nós temos uma disputa clara com o Fundo Social de Solidariedade, e esse é um segundo elemento que, do ponto de vista de plano de governo, se faz necessário discutir e decidir. O Fundo Social de Solidariedade ele tem dois grandes movimentos que faz: cursos, né, para estimular o empreendedorismo e o recebimento de doações de alimentos e de móveis e de roupas para serem repassados para a população que dela necessitar. Só que esse repasse do alimento, por exemplo, ele vai carregado não de uma política pública de segurança alimentar, ele vai carregado de caridade, porque esses alimentos que são doados pela população ou por setores empresariais, eles são enviados, encaminhados por um conjunto de entidades sociais que repassam do ponto de vista da caridade, não quanto direito. Então, um outro elemento que precisa ser conversado claramente, decidido e pensado é a segurança alimentar no nosso município, ele vai estar sendo construído de que forma? É através da política pública de assistência social, através de transferência de renda para garantir a alimentação? Será através de ações de solidariedade de classe, né? Combinado com solidariedade de classe? Eu acho que isso é um elemento importante também do plano de governo, né? Para a garantia do SUAS do nosso município, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma estrutura administrativa ainda dos anos 90, de anterior ao SUAS no município. Então, se faz necessário uma reforma administrativa para que dê conta do Sistema Único de Assistência Social, né? Porque senão você fica aberto para as grandes gambiarras, para os comissionados que não são técnicos da área, você fica pactuando com acordos estranhos que não viabilizam uma estruturação de RH que realmente vá dar a condição necessária. Um outro elemento que eu também coloco é a relação democrática da gestão com o conjunto do seu RH. Os recursos humanos, técnicos, eles precisam ser ouvidos, né? Porque quando a gente está lá na ponta, e isso é uma questão de gestão, como eu dou aula de políticas sociais, né? Eu faço muita discussão assim, que as políticas sociais elas precisam ser planejadas, né? Monitoradas, a sua execução e avaliadas, porque elas não são um bloco fechado, elas estão em constante, precisam ter uma constante possibilidade de alteração para melhor. Então, essa relação de ouvir, né, os técnicos envolvidos e também os usuários, ela é de suma importância. E aí eu tenho um conjunto de propostas que, como militante de esquerda que já fui e continuo sendo, mesmo não organizada em partido político, eu acho importante a gente ter, né? O SUAS, ele é organizado da seguinte forma, né? A proteção social básica, que envolve os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social e os seus serviços de proteção social básica. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, né, que aí pega situações e serviços de média e de alta complexidade, e temos também a vigilância socioassistencial
né, que fazendo todo o mapeamento das situações no município para poder pensar, ou deveria pensar, programas sociais localizados de acordo com as necessidades que acontecem, né? Se faz necessário uma educação, uma capacitação, uma política de educação continuada, né, para o conjunto do RH. Porque o que acontece? Muitas vezes nós trabalhamos estamos iniciando a segunda década do século XXI, numa situação de crise sanitária, econômica mundial, e ainda se utilizando de mecanismos de relação com o usuário dos anos 90. Né? Então, a gente precisa ter essa perspectiva das discussões do mundo de hoje estando presente, né? Porque as nossas famílias, elas vivem no mundo real. Né? Então, a gente precisa também refletir no nosso cotidiano essa realidade, né? Essa escuta, a partir dos usuários, por exemplo, é possível nos equipamentos da política pública, nos CRAS, nos CREAs, no Centro POP, termos conselhos gestores das unidades, porque aí você vai poder estar. Inclusive, está previsto dentro do SUS, só que ninguém conversa sobre isso, né? Dos usuários que frequentam os equipamentos estarem ajudando a construir soluções para os problemas que estão sendo encontrados, né? E isso, né, permite, em certa parte, o controle social, né? A política pública de assistência, ela prevê conferências, assim como aqui foi falado da Conferência da Saúde, a da assistência, a Conferência Nacional, né, o Conselho Nacional, por determinação do governo, cancelou a conferência e veio no efeito cascata, né, onde as nossas tentativas de defender que fosse realizada no município, mesmo que de forma consultiva, para nós termos um mapeamento da situação de vulnerabilidade no município, ela não aconteceu. Né? Ao mesmo tempo que nós somos uma cidade que fabrica e vende aviões, né, nós somos uma cidade onde tem muita miséria, onde tem muita desigualdade social, e isso é escamoteado, né? Só que um exemplo, né, o viaduto do Bolinho Caipira não vai ligar nada a lugar nenhum, porque não vai servir para os trabalhadores se deslocarem de fato na nossa cidade, né? Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de possibilitar espaços de controle social, de fortalecimento dessa relação dos usuários com a política pública, né? E aí a gente tem, né, como instrumentos que também fazem parte, junto conosco, desse acesso e dessa vigilância e dessa construção necessária, né, os conselhos tutelares e o sistema sócio-jurídico, né, que aí você vai ter a Defensoria, Ministério Público, né, e tudo mais. Né, e nós precisamos estar atentos a isso. Né? A política pública de assistência social, ela prevê reuniões da rede de atendimento, né? E para isso a gente precisa aprender a escutar, a trocar ideias, a construir juntos. Ela prevê reuniões de equipe que realmente discutam as situações, né? Uma relação de discussão, por exemplo, com a Câmara dos Vereadores, que precisa realmente legislar sobre a cidade, né? E não ficar dando somente nome a ruas, né? Porque, assim, a vereança lembra que existe serviço quando diz lá, o vereador tal veio aqui dizendo para eu pegar minha cesta básica. Mas ele não sabe que o município não trabalha mais com cesta básica desde 2015, né? Então, assim, São José dos Campos não tem ainda o SUAS regulamentado. Nós temos uma lei dos benefícios eventuais, que hoje, na prática, são somente 2 benefícios, gente. O benefício, o auxílio natalidade, que é com recurso municipal, que é R$200 pelo bebê nascido, e em caso de gêmeos, mais R$100, com um total de 300. Esse é um benefício com recurso municipal. E o outro é o auxílio morte, que é quando a família declara na urbana não ter condições de pagar o funeral, vem para análise dentro do CRAS. Então, assim, qual de fato é o montante de dinheiro que o município coloca na política pública de assistência social? Né? Porque nós temos o repasse do governo federal, do governo estadual, e qual é o montante do municipal? Né? Que de fato está, né, sendo colocado para o desenvolvimento dessa política?
né? Então, assim, na prática, né, eu acho que a gente precisa como realmente materializar o SUS no município, né? Nós trabalhamos com equipamentos que precisam ser ajustados para atender realmente as pessoas. Temos muitos espaços que não estão adequados para atender a pessoa com deficiência. Nós não temos equipes preparadas para trabalhar com as pessoas que precisam da comunicação através do sistema de Libras, por exemplo. E aí vai uma infinidade, né? Hoje nós temos num CRAS, por exemplo, pessoas com vários vínculos de trabalho diferenciados, o que causa situações, problemas entre as equipes, sim, né? Então, assim, eu gostaria de estar colocando essa perspectiva, né, para essa discussão do plano de governo. Qual é a política pública que nós queremos, a estatal ou a terceirizada? A implementação de fato do SUAS com benefícios no nosso município, né? E essa relação democrática com o conjunto da equipe técnica e também com os usuários. Nós precisamos desmontar, porque ainda não é compreendido pela população a assistência social enquanto direito. Ela ainda vem carregada de benesse e, no meu ponto de vista, o Fundo Social de Solidariedade, ele impede o nosso avanço diante dessa questão. Estou aqui, eu acho que é isso que eu organizei para estar conversando com vocês, né? E eu acho também que a segurança alimentar ela precisa ser conversada e discutida. Não dá, do ponto de vista da política pública de assistência social, a segurança alimentar ser reduzida ao programa Viva Leite, que é do governo do estado, que é uma quantidade de 15 litros de leite mês para uma criança de 6 meses a 6 anos, e a um restaurante Bom Prato. Para além disso, né? Então, acho que isso precisa ser conversado. Tá bom? Fico aqui à disposição. Um abraço. Muito obrigada, Kátia. Kátia é sempre uma querida, um prazer sempre ouvi-la. Obrigada. A gente vai abrir agora para inscrições, né, das pessoas que quiserem contribuir com o debate. Aí a gente vai abrir para 3 minutos de fala para cada um, tá? Daí eu aviso faltando 1 minuto. Aí quem quiser se inscrever pode se inscrever no chat, por gentileza. Gilberto, pode começar já, então. Tá fechado, Gilberto, o microfone. Ok, desculpa, na verdade eu liguei a câmera e esqueci de ligar o microfone, agora tá ok, né? Então, bom dia a todos e a todas, parabéns aí pelo debate, né? Muito rico, parabéns às expositoras aí. Eu fui presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí, 2000 a 2004, fui presidente da Associação Paulista de Entidade de Previdência de Municípios, secretário-geral da ANEPRE, que é a Associação Nacional de Entidade de Previdência, e consultor jurídico, né? Eu fiz consultoria jurídica para alguns municípios, na área de regime próprio, e atualmente eu sou professor do IBRAP, né? Na área de concessão de aposentadoria e pensão de servidores. Eu gostaria de dar uma contribuição rápida, né, em relação a esse tema, a previdência do servidor, né? O tempo é muito curto, mas só para localizar, depois eu volto a falar, se houver oportunidade, que eu gostaria até de sugerir que a gente faça um debate à parte em relação a esse tema da previdência do servidor. Porque a previdência do servidor, ela surge lá, depois da Constituição, até então não existia, né, o Instituto de Previdência, não existia nos vários entes federados contribuições, né, dos servidores para a aposentadoria. Então ela surge a partir dos anos 90, em São José 92, né, no IPSM, mas ela surge não como uma oportunidade de garantir direito e seguridade social, mas ela nasce, na verdade, para beneficiar as prefeituras, porque as prefeituras pagavam contribuições previdenciárias vinculadas ao regime geral, ao INSS, aí na ordem de 22%. Então, se uma prefeitura criasse um regime próprio, ela poderia estabelecer a contribuição de 2%, 3%, 10%, 11% ou até nada, né? Vamos pegar o exemplo do Estado de São Paulo, somente a partir de 2003 é que se iniciou a contribuição patronal, né, do governo do Estado para a previdência dos servidores. Então, virou um negócio realmente
a favor dos prefeitos, dos deputados, né, que interferiam. Isso sempre foi assim. Os empréstimos, né, os institutos acumularam patrimônios extraordinários. São José dos Campos, hoje, o PSM deve ter aí, eu parei de acompanhar, mas na ordem de uns 3 bilhões de patrimônio. O patrimônio do Instituto de Previdência de São José dos Campos em Caixa é maior do que o orçamento municipal. Então, os prefeitos, houve lei que vedou, né, os empréstimos, mas durante muito tempo foram feitos empréstimos do Instituto de Previdência e não se pagava. Hoje em dia, o que os prefeitos fazem? Eles retardam a contribuição, não repassam a contribuição para o Instituto e aí parcelam em 60 meses, 240 meses. Ou seja, continua ainda, né? Sem falar dos investimentos. Nesses 3 bilhões do Instituto de Previdência, não está debaixo do colchão de alguém, está nos bancos. Então é importante discutir a destinação desse recurso, né? Porque, ao que parece, a Previdência do Servidor ela surgiu para agradar, para beneficiar os prefeitos, deputados, os bancos, mais uma vez, né? Virou um grande negócio, enquanto que os direitos dos servidores cada vez mais minguados, né? Então, eu queria só iniciar essas considerações, e aí depois eu estou à disposição para outros debates aí, me coloco à disposição do partido, para fazer essa discussão sobre o regime próprio de Previdência Social, o RPPS, né, que é muito importante realmente. Né? Inclusive, só para concluir, o RPPS pode, inclusive, travar o município, né? Porque o município tem, assim como o regime geral exige o CND, o regime próprio exige o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. E se o município não cumprir leis rigorosas, né, agora na Constituição, com a emenda 103, foi criado o Instituto da Responsabilidade Previdenciária, que é prima irmã da responsabilidade fiscal. Então, se o município não cumprir essas regras rigorosas, inclusive fazer adequações absurdas de alíquotas de contribuição, o município fica negativado. Ele perde o CRP, de acordo com a Lei 9.717 de 98, o artigo 7º dela. Se o município perde o CRP, ele não pode receber transferências voluntárias da União, parte delas, né? Deixa, impossibilidade de fazer convênios, fazer qualquer tipo de transação com a União. Então, é muito importante realmente discutir essa questão da previdência do servidor, o Instituto de Previdência, né, esse regime, para que a gente possa realmente garantir, né, direito do servidor de fato. Agora, tem uma liberdade aí para se, a partir da emenda 103, né, para os municípios estabelecerem regras de previdência. Então, é muito importante também essa oportunidade que nós vamos ter aí de fazer uma discussão em relação à concessão de benefícios. Obrigado a todos. Muito obrigada pela contribuição. Está aberto para inscrição, gente. Então, quem quiser se inscrever ainda para falar. Ô, Ana Paula, desculpa, mas enquanto o pessoal não se inscreve, a gente não podia abrir as câmeras para tirar um print aqui da nossa reunião? Ah, legal. Abrir as câmeras. Todo mundo abrir as câmeras. Aquele momento de arrumar o cabelo, né? De levantar do sofá, né? Da sentar direito. Capaz, eu tava aqui. Quem consegue tirar o print? Porque eu tô pelo celular e não consigo tirar. Acho que o Vinícius está aqui, a Manu. Pessoal aí, dá um alô pra gente quando tiver conseguido tirar o print. Deixa eu tirar aqui. Peraí que eu não sei se saiu, gente. Eu vou tirar pelo meu mesmo. É que o meu não pega todo mundo. Acho que foi. Foi, gente. Obrigada.
Quem é Mais alguma Nivelle agora? inscrição, gente? Calma, um de cada vez. Mais alguma inscrição? Eu posso continuar até alguém se inscrever. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar as reformas previdenciárias de 98, do FHC, 2013, do governo Lula, e depois as pequenas reformas que se deram durante os governos do PT e de Lula e Dilma, né? E recentemente essa agora. Então, na verdade, a gente vê realmente que a cada reforma, quem mais perde realmente são os servidores. Os servidores são as principais vítimas, né? E que as reformas, elas invariavelmente trabalham no sentido de aumentar os tempos de contribuição, aumentar a idade e aumentar os valores contributivos também dos servidores, né? Então, essa dinâmica maldosa, ela não reflete, como eu estava falando no começo, uma qualidade dos benefícios dos servidores. E para onde esses recursos, né, que é acumulado no regime próprio, como disse São José dos Campos, quase 3 bilhões, né, se não me engano aí, mas na verdade são 2.100 municípios do Brasil que têm esses regimes próprios de previdência, né? Então você tem um patrimônio extraordinário e esse dinheiro hoje, a aplicação desses recursos, é direcionada a partir do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. E o grande montante vai para títulos públicos federais, ou seja, o dinheiro dos trabalhadores, que esse patrimônio do Instituto de Previdência não é mais um dinheiro público, é um patrimônio de coletivo privado dos trabalhadores. Esse dinheiro dos trabalhadores a aplicação é determinada pelo Banco Central e o governo federal. Ele acaba recebendo, né, acaba tomando esse dinheiro, porque obriga os institutos a aplicarem nos títulos públicos federais, e depois os bancos, né? Os bancos, está aí no Bradesco, Itaú da Vida, os próprios bancos estatais, que criam fundos também, de acordo com resoluções do Banco Central, e que determina, né, que os recursos tenham que ser encaminhados para isso. E os trabalhadores não estão atentos. Nós tivemos polêmicas recentemente sobre a prefeitura utilizar o rendimento, né, desses recursos do Instituto para a prefeitura pagar a dívida dela. Teve uma discussão bastante interessante que os trabalhadores não estão atentos. Ou seja, há um patrimônio de 3 bilhões por aí e que os trabalhadores não estão acompanhando. E que aí há uma prefeitura, né, a Marina eleita prefeita, nós temos que realmente democratizar a forma de investimento dos recursos. Agora, depois de muita briga das associações, eu desde 2002, que eu milito no regime próprio, né, embora muitos me conheçam como advogado dos sindicatos químicos, né, do setor privado, mas eu fui advogado do sindicato de servidores, de Jacareí, de São Sebastião e outros, né, e milito no regime próprio desde 2000. A nossa briga sempre foi para que os recursos do Instituto, por exemplo, pudessem ser utilizados para empréstimo dos servidores. Que é um absurdo que esses 3 bilhões são aplicados no Bradesco, no Itaú, né, nos bancos privados, que hoje retorna para o Instituto, né, a partir da taxa Selic, então, né, realmente lá embaixo, vamos supor aí no máximo, no limite, né, 3%, 4% ao ano. Enquanto que o trabalhador vai fazer um empréstimo no Itaú, no Santander, no Bradesco, ele vai pagar a taxa de até R$ 9% ao mês. Ou seja, né, mais de 100% ao ano. Então, nós sempre brigando. Agora, abriu essa possibilidade, com a emenda 103, de fazer empréstimo para os servidores. Lógico que depende de uma resolução, de novo, de quem? Do Banco Central, né? Ou seja, vai haver essa interferência no recurso do regime próprio, que é recurso do patrimônio dos trabalhadores. Então, é importante discutir a possibilidade de que esse dinheiro, esse montante, possa ser utilizado no desenvolvimento regional ou do próprio município, né? Já que tem que aplicar, não pode ficar debaixo do colchão, e o sistema de previdência do servidor é um sistema baseado no equilíbrio atuarial e não de financeiro, ou seja, eu tenho que acumular patrimônio para pagar benefícios para os próximos 35 anos. Esse é o princípio atuarial, né? E o regime financeiro é o regime de caixa, o INSS hoje é o regime de caixa. Eu arrecado num ano e pago, mas no regime próprio não, pela Constituição é obrigado a ser até o princípio do equilíbrio atuarial. Então eu tenho que acumular, eu tenho que capitalizar, né, recursos. Por isso que tem esse montante aí. Então, nós vamos discutir o que fazer com esse dinheiro realmente.
primeiro, ele tem que se voltar primeiro para os trabalhadores e depois para a sociedade, né? Porque o regime próprio de previdência também tem recurso, vamos dizer, patronal, né, da prefeitura, que são recursos dos impostos, da sociedade. Então, também precisa pensar como retornar isso para a sociedade. Não podemos mais deixar, né, que esses recursos somente sejam drenados para os tubarões do sistema financeiro, né, e que os trabalhadores percam direitos. Então, nós ganhamos aí uma coisa, pela confusão do governo Bolsonaro, porque é uma contradição esse governo, pelo projeto dele, né? Para você ter uma ideia, o regime de previdência dos militares dos estados, polícia militar, bombeiros, sempre foi autônomo, cada estado faz o seu. E da previdência dos servidores civis sempre foi centralizada, sempre veio por emendas constitucionais, por normas constitucionais, por lei infraconstitucionais, mas sempre foi o sistema homogeneizado, a previdência dos servidores civis. Agora não. Agora o governo federal deixou, cada estado faz o seu, do seu jeito, cada município vai fazer do seu jeito, com parâmetros mínimos, né, da Constituição, enquanto que dos militares, por exemplo, da Polícia Militar, o governo federal, a partir da emenda, ele unificou, ou seja, é a União que faz a política. Por quê? Porque o governo utiliza a Previdência para fazer a política, né, fascista deles. Olha só o perigo, né, que nós temos e como se trata, né, a questão do direito social, da Previdência Social, para manipulações. Ou seja, o governo, na verdade, ele quer criar, né, suas milícias, né, nos estados e centralizou a criação de regras para aposentadorias e pensões dos militares na União. E dos servidores municipais, não. Deixa cada prefeito vai se virar para fazer, né, o que tem que fazer. E aí, obviamente, como eu falei, tem aquela questão da responsabilidade previdenciária, que, na minha opinião, é mais rigorosa do que a responsabilidade fiscal, mas que, na verdade, vai obrigar os prefeitos, de novo, a sangrar quem? Né? Os trabalhadores. Os trabalhadores é que passam a pagar a conta, e os trabalhadores do setor público, os trabalhadores titulares de cargos efetivos. Né? É importante ter essa atenção. Também não podemos esquecer que no nosso município, de repente, nós temos cerca de 20 mil funcionários. Né? Servidores titulares de cargo efetivo, ou seja, que são amparados pelo regime próprio de Previdência, pelo ISM, eu creio que deve estar na ordem, no máximo, de 8 mil. Então, nós temos aí 12 mil reais de trabalhadores da prefeitura que são regidos pelo regime geral de previdência social. Então, também nós temos que ter um olhar, né, como é possível o município interferir nesse aspecto. Né? O outro elemento que eu queria jogar para vocês aqui é a previdência complementar privada. Desde 98 é que as emendas, desde o governo da FHC, tentam, na verdade, impor para os servidores a tal da previdência complementar privada. Veio em 98, 2003, foi repetido, né, no artigo 40 da Constituição Federal, a proposta de previdência complementar, e agora ela realmente se solidificou, ela virou obrigação. Né? A partir de 2019, o município de São José dos Campos, por exemplo, tem 2 anos para criar o regime de previdência complementar privada. Está na Constituição e tem prazo. Se não cumprir, perde o CRP e vai ter aquelas restrições que eu falei, né? E, de novo, qual o espírito da criação do regime de previdência complementar? Assim como o regime próprio de previdência social foi criado não para beneficiar os servidores, mas os prefeitos, os políticos, o sistema, o regime de previdência complementar também foi criado, pensado, primeiro, contra o servidor. Na verdade, a ideia de criar uma previdência complementar é para limitar o teto do benefício no mesmo valor do teto do regime geral, ou limitar o benefício para o servidor, né, amparado por regime próprio, no mesmo teto do regime geral. Esse é o espírito único e exclusivamente, né, determinado pela Previdência Complementar, que será imposta aos servidores. Limitar o teto, né, ou seja, hoje em torno de R$6.100, se não me engano. Então, essa Previdência Complementar será implementada e também os recursos da Previdência Complementar vão ser destinados de novo para os bancos, ou seja, para os servidores, nada. E esse regime de previdência complementar está na Constituição, que é um regime de capitalização. Não é um regime de repartição, como é hoje o regime próprio, como é o regime geral. Qual é a diferença? No regime de repartição que nós temos hoje, no regime próprio, regime geral, eu tenho o benefício definido, eu tenho mais ou menos uma ideia do valor que eu vou receber ao final dos meus 35 anos de contribuição, ou 30 anos de contribuição, se homem ou mulher. No sistema complementar, não. Eu vou depender do mercado, é capitalizado. É como se fosse uma poupança individual e o valor do meu benefício complementar, ele vai depender dos investimentos, né?
Nós tivemos um exemplo em 2008 dos professores da Califórnia, que é um dos maiores institutos de previdência complementar do mundo, né? Que não só o benefício a ser implementado desses servidores, dos professores da Califórnia, como as aposentadorias e pensões, elas dependiam do investimento da capitalização. Aconteceu que houve problema nos fundos, nesse grande fundo de professores da Califórnia, e eles, na verdade, passaram, os aposentados, inclusive, a sofrer descontos de 30% a 40% do seu benefício. Por quê? Porque ele é capitalizado. Então, esse é o modelo de capitalização que vai ser imposto, né, para os servidores. Ou seja, e a ideia, só para ficar mais claro, a ideia de previdência complementar, como o próprio nome diz, é para complementar, né? Então, o regime próprio, o IPSM, ele vai conceder benefícios até o teto do INSS. Obviamente que as contribuições também serão até o teto do INSS. Quem receber além do teto do INSS, aí sim ele passa a contribuir com essa previdência complementar. Aí essa parte é que vai ser submetido ao regime de capitalização. Mas não é obrigatório. O regime complementar não é obrigatório. Então, se eu não quiser aderir ao regime complementar, eu não preciso. Mas também eu não vou ter direito a nenhum tipo de complementação. Eu vou estar limitado, meu benefício, ao benefício do regime geral de previdência social. Lógico que a grande maioria dos servidores recebe, né, menos do que o teto do regime geral. Mas há, né, em grandes municípios, como São José dos Campos, uma gama de servidores que ganham acima do teto do regime geral. Então, essa ideia de complementar também está jogada, né? Então, além de todos os benefícios de previdência, de aposentadoria e pensão, né, que vão sofrer cortes, né, perda de benefício, também você tem a responsabilidade previdenciária e a previdência complementar e outros elementos. Tá concluído. Eu não vi ninguém inscrito aí. Tá bom, obrigado. Obrigada, Gilberto, pela contribuição. Como a gente não teve outras inscrições, acho que a gente pode partir para o encerramento, né? Daí a gente vai dar 5 minutos para o fechamento. Aí pode começar a Poliana, por gentileza. Som. Tá me ouvindo, Ana Paula? Sim, tô ouvindo sim. Então tá certo. Bom, gente, são 5 minutinhos? Quantos minutinhos? Isso, 5 minutos. Daí com 2 eu aviso e com 1 eu aviso de novo, tá bom? Tá bom. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. Esse tema é muito amplo, a gente vai poder debater. Ok, Tamires. A gente vai poder debater ele outras vezes, eu acho que não se esgota, inclusive chamando a população aí para o debate, em todos os espaços que a gente tiver, conversando com as pessoas sobre essas realidades das barreiras de acesso que elas têm, né? E uma questão muito importante aqui na cidade também é a questão do transporte público. O ônibus é tão caro que é muito difícil alguém sair da sua casa e ir até o CRAS, ir até o INSS, ir até o hospital. Então, a questão da falta de renda, a questão do custo do transporte, também são barreiras aí que impedem o acesso das pessoas a essas políticas públicas, mas a todas as outras também, né? Como que você sai e vai para um parque passear, o parque é público, mas é muito difícil pagar o ônibus, né? Então, é uma questão que a gente também tem que pensar. Eu pensei em algumas questões aqui práticas, mas eu acho que as meninas também vão poder complementar depois, e até a Kátia aí pelo conhecimento da assistência com muito mais propriedade, mas a gente tem uma desconfiguração da assistência social aqui no município. Conversando com pessoas que trabalham na assistência, né, considero importante, inclusive, fazer um debate do nome da secretaria, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social e hoje a Secretaria de Apoio ao Cidadão. O cidadão, ele não precisa de apoios, né? Que apoios são esses? No sentido da benesse, como a Kátia colocou, no sentido do favor, que apoios são esses? A Tati colocou muito bem a questão da profissionalização e de tratar a assistência social como uma ciência, né? A gente precisa profissionalizar, ter profissionais especializados em cada uma
dessas políticas. E quando se muda o nome, você descaracteriza, inclusive, o foco. Qual é o foco da assistência social? Então, não existe uma Secretaria da Política de Assistência Social, isso precisa ser discutido. Qual é o nome que vai se dar, né? É Secretaria da Assistência Social? Para, a partir disso, pensar no foco, que a Kátia colocou muito bem, qual é a assistência social que a gente quer no município. A gente tem um plano de assistência social que é obrigatório pela legislação, um plano de São José para assistência social desatualizado. Então, eu entendo que a gente precisa atualizar esse plano da assistência social, mas não é só fazer uma cópia e cola, atualizando com alguns dados, né? A gente precisa rever qual é o objetivo de fato desse plano para garantir a assistência social como ela é de direito, né? O plano venceu em 2018, gente, e usava dados do IBGE de 2010, que já não refletem mais a realidade social do nosso município. Então, não reflete mais os números da violência, do desemprego, da precariedade das condições de moradia, onde estão as situações onde tem, né, pessoas com deficiência sem acessos aos benefícios, aos outros direitos sociais, com dificuldade no acesso à saúde e um monte de série de outras dificuldades. Cadê, né, a população? Esses dados, tanto quantitativos como qualitativos, a gente precisa de um mapeamento real dessas situações na cidade. Todas falaram, e é muito importante, a questão do fortalecimento do SUS, e isso passa pela ampliação e fortalecimento dos CRAS e dos CREAS, né? Conversando com os profissionais, a gente viu o quanto que não tem condições de trabalho. Então, espaços adequados para atender a população. Teve assistente social que me falou que às vezes tem ali 6 assistentes sociais e tem uma sala de atendimento. E o cidadão chega ali para ser atendido e, né, como que ele vai ser atendido? Então, os profissionais, eles têm péssimas condições de trabalho. O que mais, gente? Tem que ter concurso público, né? Isso tanto na assistência social como na saúde, né? O combate aí forte às terceirizações. Eu acho que o combate também aí ao assédio moral no cotidiano dos trabalhadores, né? Os trabalhadores, eles precisam participar da discussão da política, eles precisam ter liberdade técnica e liberdade política para opinarem na defesa da política pública. E como colocaram, as terceirizações dificultam inclusive nisso, porque a relação de trabalho ela é precarizada, e como que o profissional vai estar ali fazendo a defesa da política, né? Acho que a questão dos fóruns, a participação popular, né? Ampliar a participação popular, chamando a população para o debate. Os dados da assistência social, eu tenho 2 minutinhos, né? Bom, eu vou falar da questão do cadastro único. A família chega no cadastro único da assistência social, ela faz uma declaração ali de várias realidades sociais da vida dela e esses dados ficam onde, né? Ficam no sistema. Então, precisa discutir esses dados e a partir desses dados da realidade social, conhecendo a realidade social das pessoas, fazer o planejamento de fato aí da assistência social, e a Kátia colocou muito bem aí, não só o planejamento, né, mas a avaliação, envolver a população aí na avaliação das políticas. Eu acho que a gente precisa discutir o programa para o trabalho nessa cidade, que é um programa que exige a mão de obra dos trabalhadores sem nenhum vínculo empregatício, né? Então, a gente tem que ouvir esses trabalhadores, o quanto que a participação no próprio trabalho coloca em risco a vida deles no adoecimento, frente à proteção, quando eles não puderem estar trabalhando, né? Então, eles estão gastando anos da vida deles ali nesse pró-trabalho, com qual proteção? Então, acho que a discussão tem que ser feita. Bom, e a discussão da priorização aí mesmo, da onde vai as verbas, isso desde o nível nacional até o nível aqui da nossa cidade, porque a verdade é que a crise só se agrava
Os ricos ficam mais ricos e os pobres, gente, está só aumentando, né? A situação de pobreza das pessoas abaixo da linha da miséria tem só aumentado, e eu acho que a gente ainda não tem nem o tamanho da dimensão disso na nossa cidade. E fazer o debate com a população aí, que faz parte da defesa da vida acima dos lucros, das políticas públicas acima dos lucros e não na lógica do mercado. Muito obrigada, gente. Abraço para todo mundo. Saudade de vocês, viu? Obrigada, Poliana. Agora é a Tamires para o encerramento. Bom, gente, fazer aqui considerações rápidas, agradecer a todo mundo pelo debate, o Gilberto por ter falado de forma bem detalhada da sua experiência com o Instituto de Previdência, acho que foi muito, muito rico mesmo. Mas para falar especificamente aqui da cidade, né, virou um pouco essa resistência também a se ampliar a política de assistência. Claro que tem as disputas políticas, né, e tinha a ver necessariamente porque era um governo do PT e quem gera o Estado de São Paulo, historicamente, é o PSDB e São José dos Campos também, e existe toda uma disputa política em torno disso. Mas também virou uma forma de você associar a política de assistência com assumir a faceta da pobreza e da vulnerabilidade social na cidade, né? Então, São José dos Campos tem um histórico de querer transparecer ser uma cidade rica, uma cidade boa para se viver, uma cidade que não tem muita pobreza, uma cidade que, né, enfim, não tem quase vulnerabilidade social, né, que isso quase não existe. Então, existe uma forma também de mascarar os dados reais, né? À medida que você não, de fato, implementa o SUAS, é também uma forma de você esconder que isso é uma verdade no município, né? Que isso não existe. Então, a questão de ampliação do atendimento do SUAS e dos CRAS, né, o fortalecimento desses equipamentos públicos, aliás, do CRAS e dos CREAS, é uma forma da gente estender a política de assistência social para outras facetas, né? Então, eu falei bastante da questão da renda básica, mas é importante que a gente tenha um plano também no quesito do atendimento à violência doméstica, por exemplo. A gente sabe que os abrigos são uma conquista recente na história aqui do município, para mulheres vítimas de violência, mas ainda existem outros abrigos que precisam, né, como, por exemplo, a população LGBT, entre outras, e também o abrigo de mulheres que ainda têm as suas deficiências, né? Tudo isso combinado com uma perspectiva também, que eu acho que é isso que a Marina e o pessoal carregam, de ter uma perspectiva também feminista, né? Então, não é ter abrigos públicos achando que isso é só tapar o sol com a peneira, isso é o mínimo, é o necessário para se fazer, mas, de fato, o que a gente precisa mudar mesmo está mais embaixo. Mas eu acho que a questão dos abrigos é um tema também para se incorporar na assistência, referenciar cada vez mais os CREAS no atendimento à violência doméstica, né, contra as mulheres, mas também contra a infância e a adolescência. Eu acho que o Conselho Tutelar cumpre também um pouco essa função, mas como a gente estava fazendo debate aqui, é necessário que a gente tenha também técnicos, né, pessoas preparadas com capacidade de uma intervenção científica para apurar esse tipo de situação, né, ainda que seja uma iniciativa, né, de organização da sociedade civil, é o fortalecimento do equipamento estatal que a gente tem que defender, né, respondendo aí também o que a Kátia diz e que ela provocou na discussão, né, que no fundo é para onde vai o orçamento público, ele vai para o Estado ou vai para as empresas, né, e acho que nessa perspectiva é fortalecer os CREAs enquanto esse serviço de referência também, né, até pela sua capacidade técnica dos profissionais ali. Acho que, e a questão aí, né, da renda mesmo básica municipal, que eu acho que a gente teria que estudar um valor, né, do quanto que é possível a gente defender também, né, dentro de um programa, mas que ela seja a parte da nossa defesa para também ser parte, né, de uma política que vai se combinar com um cenário também de muita crise na nossa cidade. A gente está vendo que as indústrias estão cada vez mais aplicando planos de demissão, que de fato estão saindo da cidade, não estão conseguindo se manter. Então,
isso que a gente está vendo agora, né, vai ter um impacto social muito profundo na cidade. Então, ainda que as pessoas sejam contra a questão do auxílio emergencial, da Bolsa Família ou da própria renda permanente, vai chegar um momento em que isso vai ser a única alternativa, né? Porque como vai se sustentar os trabalhadores das terceirizadas que começam a ser demitidos porque está encerrando o contrato com as principais indústrias por estar saindo da cidade, né? Eu sei que os sindicatos, os movimentos têm uma história de luta aqui muito grande, uma capacidade de fazer também mediações e de conseguir algumas conquistas nesse sentido, mas essa é um pouco a perspectiva, né? Então, pensar que, né, no cenário social de São José dos Campos, a renda permanente, ela é aí talvez a única forma da gente conseguir também dar alguma resposta nesse período de crise que vem chegando, né, vem se avizinhando cada vez mais forte, mais intenso, e que temos que ser capaz de dar essa resposta também. Acho que é isso. Obrigada, Tamires. A Kátia, agora, por favor. Quero agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui dividindo o pensar a política pública com vocês. E aí eu fui lembrando de alguns novos pontos, né? Assim, eu acho que precisa ser pensado também com relação aos tributos municipais que caem para cima desses trabalhadores que estão em situação de desemprego. Eu acabo, como funcionária pública concursada, eu sou uma dos assistentes sociais, eu sou a única assistente social do território que eu trabalho que tem fé pública para trabalhar com as solicitações dos processos, né? Então, acho que isso é uma questão também que precisa ser pensada enquanto gestão, a atualização da lei, que dá a possibilidade de remissão dos valores, eu acho que isso é importante. Um outro elemento é que anteriormente, lá nos anos 90, em de 2000, nós tínhamos vários fóruns de discussão, ainda que segmentados, de discussão onde juntava representações da sociedade civil, do poder público, e onde a gente conversava sobre os caminhos, né, a serem seguidos, a serem construídos, e isso refletia discussões nos diferentes conselhos, no Conselho da Criança e Adolescente, no Conselho Municipal da Assistência, no Conselho Municipal da Saúde. Então, eu acho que a retomada da existência desses fóruns, sociedade civil e poder público e usuários, ela vai possibilitar discussões interessantes e importantes para a política pública da assistência social. Porque eu acho que tem uma questão que fica muito forte, é que como se a política pública de assistência social ela fosse exclusiva para as pessoas empobrecidas, né? E aí, a partir dos programas de transferência de renda, você trabalha muito com a linha, né? Com a linha da pobreza, está abaixo ou está na linha de pobreza para poder participar de algum programa social, né? E a vulnerabilidade ela é muito mais do que isso. Às vezes uma família está em situação de vulnerabilidade por conta de uma situação de um envelhecimento que a família não está conseguindo lidar, uma situação do desemprego, uma situação de violência doméstica, enfim, né, independente, inclusive, da renda. Eu já trabalhei em CREAs e, assim, as situações de violações de direito, elas acontecem também nos bairros mais exuberantes, né, dessa cidade. Então, acho que fazer essa discussão também ela é importante. E aqui, mais uma vez, afirmar com todas as letras, né? A desigualdade, ela existe, a nossa cidade ela é muito desigual, a gente tem a perspectiva, né? Os meninos negros, moradores das nossas periferias, eles estão morrendo, as famílias estão cada vez mais assustadas, né? Ao virem procurar os equipamentos, elas estão cada vez mais sozinhas. Então, assim, a gente precisa fazer essa conversa, essa discussão clara, né, e objetiva, né? E eu quero aqui desejar que esse programa seja construído e divulgado, né, para a população, que seja debatido, para que a gente possa ter possibilidades outras na nossa cidade, né? Tem muita coisa realmente por ser feito. São José é uma cidade possível, né, mas ela pode melhorar muito para as famílias que a gente trabalha e que são destinatárias mais fortemente dessa política pública de assistência. Um grande beijo, eu agradeço
Tamires e Poliana, foi um prazer dividir com vocês essa conversa aqui. E, Ana Paula, estou te esperando, né, para o conjunto das discussões aí, que é a profissão que você também escolheu para seguir a caminhada. Um forte abraço para todos vocês. Obrigada. Muito obrigada. Passo agora para a Marina poder fazer o encerramento final. Ai, gente, eu sempre saio dessas reuniões muito fortalecida, né? Eu acho que o pessoal ficou tímido para falar aí hoje, mas acho que a contribuição do Gilberto e, enfim, a fala das três, acho que foram muito boas, assim, no sentido da gente realmente avançar, dar um panorama mais geral, né, do que a gente vive, mas avançar em propostas concretas para a gente fazer a disputa na sociedade, né? Falar um negócio aqui que eu acho que nem todo mundo sabe. Quando a gente estava dividindo os temas, a gente pensou em juntar o tema da saúde com a seguridade social, né? Porque tem vários elementos em comum. E no final a gente achou melhor dividir, porque saúde pegou muito saúde mental, violência obstétrica, e eu acho que aqui também foi bom para a gente conseguir ter mais tempo e entender de fato qual que é a realidade, tanto dos usuários, né, do CRAS, do CREAS, quanto os problemas que os profissionais dessa área estão enfrentando para conseguir, enfim, responder às demandas que existem. Eu acho que foi fundamental a gente dividir, acho que foi correto, mas eu faço esse resgate porque eu vejo muitas semelhanças nessa discussão que a gente fez hoje com a discussão que a gente fez na quarta-feira sobre saúde. Em qual sentido? No sentido de que são questões que exigem, né, uma resposta imediata, mas são problemas que eles só vão ser resolvidos, de fato, com uma mudança estrutural da sociedade. Para a gente, de fato, produzir saúde para a população e para a gente ter uma assistência social eficaz, resolver os problemas que a assistência social coloca para a sociedade, a gente precisa lutar por uma cidade, e não só pela cidade de São José dos Campos, mas um país e um mundo menos desigual, né? Um país onde as pessoas não cheguem a ter esses problemas, no sentido de que são questões que a gente precisa mudar a estrutura social da sociedade para conseguir combater. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar entre os nossos, de estar entre pessoas aqui de esquerda, que enxergam esses problemas na sociedade e que estão dispostos a construir a resistência contra esse processo conservador, autoritário, reacionário que a gente vê do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas também da direita tradicional. Né? Aqui a cidade, o município tem muitos problemas. A gente viu declarações como a mulher do Dória, por exemplo, né, das pessoas em situação de rua, que mostram que essa direita, que hoje, no cenário que a gente vê, parece uma direita mais moderada, mas que de moderada não tem nada. Tem um caráter absolutamente elitista e excludente, né? E perpetuam isso. Acho que foram colocados vários exemplos aqui, eu não pretendo retomar todos eles, né, tanto em relação à questão da previdência dos servidores, como o Gilberto colocou, mas também da estrutura, enfim, da falta de estrutura, talvez melhor dizendo, do SUAS aqui na nossa cidade. Né? Esse setor conservador, eles acham mais bonito fazer caridade do que, de fato, resolver os problemas da sociedade. Então, essa declaração da Caixa, no sentido de que não pretendem fortalecer o SUAS, mas, sim, trabalhar com o Fundo Social de Solidariedade, mostra um pouco esse caráter. E isso tem consequências, né? Então, ela falou da questão da segurança alimentar. Eu tive mais contato, né, com esse debate através das mulheres em situação de violência doméstica, né? Mas eu imagino que seja uma situação muito parecida quando a gente vai falar dos problemas, enfim, da criança e da juventude, dos idosos, que ela tocou no final, que é um tema muito importante também. Né, a falta de assistência aos idosos e a falta de possibilidade da classe trabalhadora se liberar de alguma forma para amparar os idosos. Eu acho que tudo isso é fundamental. Mas, assim, é isso. Você ter um fundo social de solidariedade faz com que os problemas mais estruturais não sejam resolvidos. Então, muitas vezes é isso. Você dá uma comida, mas a pessoa não tem como cozinhar, como falou a Poli, né? Muitas vezes você consegue um abrigo, mas a pessoa não tem móvel, né, consegue um colchão, mas não consegue a cama, enfim. Os exemplos são inúmeros, né, mas a gente está gravando essa reunião, a gente vai fazer a relatoria,
está fazendo de todos, vamos fazer dessa também, e tentar sistematizar em propostas que sejam de simples compreensão para o conjunto da população, né? Porque a gente conversar com o pessoal da área é fundamental, mas a gente não pode fazer discussões segmentadas por categorias, né? Para a gente conseguir avançar no sentido de fazer essa transformação que a gente quer na sociedade, a gente precisa fazer essa disputa com o conjunto da sociedade. Eu acho que essa é a lição que fica para a gente em todos os momentos. Agradecer demais a Kátia, foi muito bom o informe, a Tamires, a Poliana, enfim, todo mundo que esteve aqui participando, ainda que tenha preferido não falar diretamente, às vezes por insegurança, por ter participado. E aí, já partindo, né, para as outras questões, dizer que esses debates vão continuar em outras áreas, tá? A gente entende que é essa a forma de fazer política, né? Inclusive nas reivindicações, para a prefeitura a gente expressa isso também, a necessidade dos usuários e dos profissionais da área estarem construindo a política para a cidade, né, essa antidemocracia. Então, inclusive, como paralelo a isso, a gente também está construindo a nossa plataforma programática de outra forma. A gente está construindo a nossa plataforma programática justamente ouvindo aqueles que têm um contato mais direto com a base da sociedade. É nossa forma de fazer política. Na segunda-feira, a gente vai ter o debate de juventudes. Já fica o convite aqui. Durante a semana, a gente faz no final do dia, porque, enfim, muita gente ainda está trabalhando, não tem, enfim, essa questão toda. Segunda-feira, dia 4, né? Juventudes. No dia 26, quarta-feira, moradia. E aí tem todo um calendário que a gente vai passando, a gente pede para vocês acompanharem as redes sociais. Quem não se inscreveu no formulário, se inscreva, que a gente envia o link e vai passando o calendário para vocês. Quem já se inscreveu não precisa, que a gente vai enviar de toda forma, e dizer que eu saio daqui muito mais fortalecida e feliz de estar com gente com tanta potência como vocês. É esse recado que eu tinha para dar. Agradecer e um beijo para todo mundo.